iniciando mais um Vox Popcast e hoje o papo será de outro mundo, já que aquele terror espacial que a gente ama está de volta. E olha, na Terra todos podem ouvir você gritar, hein? Essa noite vamos falar de Alien Earth, analisando os 3 primeiros episódios dessa série que já chegou causando impacto, hein? Literalmente. Vamos revisitar a linha do tempo da franquia, discutir os erros e acertos dessa estreia e falar sobre o retorno do xenomorfo, além, das novas criaturas que estão surgindo. E claro, não vão faltar segredos, easter eggs e muitas opiniões sobre o que esperar dessa nova fase. Bom, para esse papo aterrorizante, recebo hoje a professora, escritora e youtuber Cris Alexandre. Prazer ter você novamente aqui no Vox. Muito obrigada aí pelo convite. Eu peço desculpa pela voz, não tá 100%, mas sigamos, vamos tentar aí. E cair meio que de impacto também, de paraquedas, que eu confesso que não sou uma grande fã de Alien, mas a série me conquistou, a série me pegou. Cara, é muito legal saber disso, porque tava tendo uma discussão sobre isso esses dias, essa semana. Porque, assim, quem é fã vai passar pano pro que vier. Mas vai ser muito interessante ver também os seus insights sobre a série, não tendo, assim, fielmente acompanhado toda a franquia. Não. Acho que, como eu falei mais cedo, o Oitavo Passageiro, que é um clássico, o Prometheus e o Covenant recentemente, por causa do meu namorado, que é muito fã. Aí eu acabei assistindo com ele, mas eu confesso que eu devo ter dormido em algumas partes. Mas isso aí faz parte, né? Isso rola. Bom, quero apresentar também o nosso querido Christian Targueto, grande administrador e também grande fã de ficção científica, de heróis, e tudo mais. Um prazer ter você aqui novamente. Obrigado mais uma vez aqui. Ligaram para mim, assim, mandaram mensagem assim, então vamos embora. Eu adoro ficção científica, é meu gênero favorito. Já acompanho o Alien desde o início, do primeiro filme com a Sigourney Weaver, porque é uma saga assim, muito interessante, que concilia muito bem aquele terror e suspense com todo aquele fato de ficção científica que encanta, onde que a criatividade humana pode alcançar. E, é claro, sempre com aquela mensagem assim, por trás, porque tem muita coisa que envolve a natureza humana. Embora se trate de Alien, embora se trate dos aliens, mas tem muita coisa da natureza humana dentro dessa obra toda. E quando a gente fala de ficção científica, eu acho que quem não acompanha, pode ser até que pense assim, é só fantasia aquele negócio, um futuro distópico, não vai acontecer, mas tem muita coisa envolvida, tem filosofia envolvida, tem possíveis futuros, inclusive muita coisa da ficção científica já se concretizou. A gente assistia ali as primeiras temporadas, por exemplo, de Black Mirror, tem coisa rolando aí já, cara. Muito, que chega a ser assustador. E toda vez que eu pago pra assistir Netflix e entra um anúncio, me lembra muito já de Black Mirror, Então a gente tem muitas coisas acontecendo aí. E não é tão distópico assim, então é muito legal. E, um prazer sempre, acho que ambos, Sempre quando são convidados, estão aqui presentes, e é sempre muito bom. Eu confio 100%. Eu falo assim, gente, essa live vai ser maravilhosa, porque vocês são ótimos aí na fala e nas ideias, Inclusive, deixar aqui pra galera, todo mundo ficar atento, porque eu lancei uma enquetezinha inocente lá, quem estava assistindo a série. E é assim que eu fico sabendo quem está acompanhando as grandes obras aí da cultura pop, pra chamar e abduzir, pra ser uma grande vítima aqui do Vox. Então, vote quando estiver lá, dê o seu parecer, porque você pode estar aqui também conosco. Isso se eles não chegarem antes para lá. Bom, a gente está aqui falando sobre Alien Earth, mas, assim, eu imagino que quem está aqui acompanhando a gente possivelmente já está ligado do que se trata, mas quem não sabe ainda, vou ler aqui um pouco a sinopse, da série. Bom, a série Alien Earth explora o primeiro contato oficial da humanidade com os temidos xenomorfos, Ela é ambientada em um futuro onde a Terra é dominada por corporações e seres sintéticos. Tem alguns tipos ali que a gente vai discutir logo mais. Mas a trama acompanha Wendy, que ela é uma híbrida, e um grupo de soldados que investigam a queda de uma nave alienígena. Enfim, eles enfrentam uma ameaça que pode mudar o futuro da humanidade. Então essa é mais ou menos a premissa ali, a sinopse, é o que a gente vê no primeiro episódio. E a partir daí o negócio fica louco, Louco é pouco. Eu acho que é importante também a gente iniciar falando um pouco sobre esses seres. Logo no início ali, quando a gente chega ali nos primeiros minutos da série, a gente tem aquela telinha clássica, que me lembrou até um pouco Matrix, com letras verdes. E que fala realmente sobre essa corrida pela imortalidade, que é o que a galera quer nesse futuro,
Se passa no ano de 2120, inclusive. Isso. E se a gente for ver, é um tema muito recorrente da obra de Alien, né? Que, como eu disse, eu não vi muito, mas eu lembro que esse era o motivo do Prometheus. Sim. O motivo de tudo era imortalidade. Querendo ou não, acho que no Covenant também isso tá ligado, porque de alguma forma eles continuam fazendo os experimentos. Tipo, já viu que deu M, gente? Exatamente. Pra que você ainda quer pegar esse bicho? Já viu que o bicho não é pra mexer? O bicho não tá querendo ficar aqui, né? Tipo... Exato, joga no espaço. Foi o que a Sigourney Weaver fez e deu certo. Joga no espaço, deixa congelando. O que se pode notar nessa, que fica em voga, assim, todas as séries, os filmes do Alien, inclusive até os cruzamentos de Alien, Predador, né, toda essa questão do Alien, que o ser humano está sempre em busca de ser algo inovador. Ele quer ficar na frente do outro. Não importa o que aconteça. E ele fica com aquela assim, não, mas deu errado com fulano porque ele é incompetente. Eu sou mais esperto, eu tenho mais dinheiro, como é o caso dessa série, eu tenho mais dinheiro, eu tenho uma visão melhor, eu sou assim. Então ele começa querendo passar por cima do outro, mesmo que no mundo particular dele seja algo positivo, ou seja, perpetuar um gene, perpetuar um ente querido, perpetuar uma raça, seja como for, mas ele acaba chega a um ponto que ele fica inescrupuloso e não quer saber o que está acontecendo. Aqui, ó, ele quer controlar um ambiente que é incontrolável. É o desconhecido que ele quer conhecer, mas ele não tem preparo e não reconhece isso. Assim, não, eu sou o cara. E nisso, as pessoas que são os heróis da história, você pode notar que sempre os heróis são os mais simples. Sim. São pessoas simples. Estou falando simples porque eles são retratados como pessoas assim, pobres, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Mas eles são, na pobreza não é a simplicidade, a característica da simplicidade dele. É a maneira dele agir. Ele é uma pessoa simples, que ele tem amor, ele tem um sentimento, ele é cru. Ele seria uma pessoa crua. A gente viu muito esse Alien Romulus, inclusive. Sim, o Alien Romulus fala muito disso, que a pessoa que eles estão querendo ir embora porque eles querem resgatar a vida deles. Enquanto que está em volta é tudo muito artificial, explorando. E nessa série Alien Earth, o rapaz, ele quer ir embora porque ele quer continuar a vida dele, que a vida dele acabou. Cara, aquela cena dele no guichê me lembrou Alien Romulus purinho, né? Que a gente pega... Porque eu não tinha visto ainda essa questão dele, do porquê ele estava ali. Mas ele não queria estar, ele queria ir pra Marte, cursar medicina. Cursar medicina, que tinha começado. Tem que trabalhar, né? Era a simplicidade, falou assim, olha, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu perdi minha irmã, perdi minha família, eu quero voltar à minha vida. Ou seja, mais uma vez, a característica principal dos atores principais é a simplicidade. Num mundo cheio de tecnologia que as pessoas estão corrompidas. Num mundo muito grandioso, né? Que as pessoas estão buscando grandes coisas como imortalidade, Sim. estarem acima, ou se... Eu vejo muito como... É um complexo de Deus, né? Sim, é brincar de Deus com uma coisa que vai além de você, não cabe a você. Eu acho que nesse mundo, como a Júlia falou, a gente tem as grandes corporações, é um mundo que o ser humano dominou o espaço. Isso está bem delimitado. Faculdade de Marte, a gente fala, um domina a Lua, né? Domina a Lua, a Terra, o Mar, se eu não estou enganado, agora não estou me lembrando, mas cada um domina um nicho gigantesco. Exato. Né? Chegamos, fomos para o espaço. Que para nós, seres humanos, como a Júlia falou da questão da ficção científica, sempre pareceu algo muito... impossível. Já dizia Star Trek, espaço à fronteira final, que é o que o ser humano vive tentando aí barrar. E esse filme mostra que quando a gente chegar nela, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar pro nosso umbigo e vai pensar, beleza, a gente conquistou as estrelas, agora o que falta? Imortalidade. Isso aí. Porque se as estrelas é onde estão os deuses são imortais. Precisamos ser imortais agora. Até porque eles dominaram aqui o nosso sistema solar, né? Mas eles querem a imortalidade pra seguir adiante, né? Porque apesar daquele sono criogênico deles, ainda tem muito a ser explorado, né? Então você com poder, com dinheiro e um grande tédio, né? Porque não deve mais ter o que fazer aqui na Terra, pelo visto, de acordo com o que a gente viu. Vamos fazer aqui, vamos ver no que dá, o que a gente consegue, né? Realmente produzir, no que a gente consegue alcançar. E realmente tem a questão do ego, né? Que é muito presente ali desde o primeiro Alien. Aquela questão de ele quer ser o pai de tudo. O cara se acha o pai dos sintéticos lá, né? E esse jovem aí da Prodigy também meio que se acha. Ele fala, minhas crianças, que é um negócio
Meio né? esquisito. Meio esquisito. Não vi o episódio 3, mas eu tô achando esse menino Cavendish aí, ele me passa uma vibe tão Rapaz, é meio de pijama, assim, sempre, né? Meio... Ai, olha como eu sou legal, eu sou tão cool. Eu tô sentindo muito uma vibe Peter Pan. Tudo nele é muito Peter Pan pra mim. Muito, é Neverland o nome do local dele. Não, isso. Você pode perceber que quais são assim, os produtos principais que ele busca. As crianças, que são puras, e você pode falar o que for para uma criança. Claro que não é bem assim, né? Mas você pode moldar o caráter de uma criança desde pequeno. Assim, olha, papai está aqui para tirar essa doença de você. Sim. Então a criança, o sofrimento, ela quer se livrar daquilo. Só que a partir do momento que a criança se livra e vai para o corpo, se torna um ser sintético, aí com essa, opa, eu quero visitar mamãe e papai. Não tem mamãe e papai. Né? Não vai, não. Mamãe e papai sou eu. A gente Mamãe e papai sou eu aqui, não tem mãe. Mas não, mamãe e papai está aqui. Você então, não tem mamãe e não. papai te abandonaram. Eles não gostavam de você. Quem gosta de você sou eu. E foi assim que eles apresentaram os famosos híbridos, né? Que a gente tem agora na série. Mas agora um questionamento aqui. Vocês compraram aquela história de que você só consegue colocar uma mente de uma criança ali realmente naquele corpo sintético? Ou seria uma ferramenta de dominação por conta dessa inocência das crianças e tal? Ou realmente será que os adultos têm a mente dura que eles falaram ali? Assim, eu acredito sempre que assim, o ser humano, de início, ele vai procurar se adaptar ao ambiente. Ou seja, quando você pega e fala para uma criança, ó, vamos tirar você dessa doença, vamos transportar você para um corpo são que se regenera, que é um corpo lindo, maravilhoso. Então, ou seja, o ato, até pela pirâmide de Maslow, qual a primeira necessidade? Sobrevivência. Então, ele vai pela sobrevivência, senão, então eu quero ir para o corpo lá para ficar saudável. Só que quando vai, fala assim, olha, tá aqui, mas agora você tem que obedecer papai. Ele, sim, ele vai obedecer, porque ele sabe que aquilo ali é como se fosse uma retribuição, mas eu sempre acredito que lá no fundo, o ser humano, ele é rebelde por natureza. Por mais que, de repente, você tenha um filho que fique a vida inteira sempre calado, mas ele chega numa hora que a natureza primordial dele aflora. Pode ver que, por mais que quem é pai, quem é mãe, sabe que aquele filho vive quietinho, que chega um dia, você toca num ponto dele que ele não aceita. Gatilhos, Ele não né? aceita, E são meio os que já gatilhos. tá quase rolando isso, pelo que Já eu tô está vendo quase aí. rolando, já está quase rolando. E eu sei lá. Tanto que você pode ver lá naquela cena que estão os dois coleguinhas lá, que eu não me recordo o nome deles, que um outro ameaça de matar um pula na frente e o outro se acovarda, mas mesmo assim depois ele fica ali assim, você vê que é o instinto tem aquele instinto. Com certeza. Sim, até porque tinha assim, tentando olhar o lado da biologia, que eu tentei olhar para ver se eu comprava esse papo meio torto que ele me meteu, eu falei, ok, crianças ainda estão desenvolvendo, realmente tem a questão do córtex pré-frontal, muitos hormônios e químicas ainda estão, é um cérebro novo e não em completa formação. Talvez isso seja mais fácil para ter uma base de dados para você digitalizar e passar para um corpo sintético. Talvez, mas eu assim achei ainda a historinha meio suspeito, né? suspeito, mas eu falei, ok, vou tentar. Vamos ver até onde você vai. E deu pra perceber que essa série tem uma vibezinha de plot twist, revelações. Inclusive, eu participei da live do querido Thiago, do Papo Nerd, essa semana, né? E uma questão que foi levantada que eu adorei, porque tem a ver com Matrix, foi esse lance de que em Matrix, o Morpheus diz também que eles nunca libertam, né? Uma mente, assim, muito antiga, vamos dizer assim. É uma mente que ela não é, vamos dizer, aberta assim, o suficiente, né, pra saber a realidade. Então, talvez realmente exista esse lance mesmo, né, da mente adulta. Mas a gente não sabe ainda, pode ser apenas uma manipulação. Porque se você for olhar isso, na grande teoria, o córtex só fica formado mesmo quando você faz 25 anos. Então não precisam ser crianças tão crianças. Um bom questionamento, realmente. Porque, tipo assim, se você for olhar pra esse lado, quando a gente realmente forma ele, tanto que tem essa grande discussão atualmente de até onde vai a adolescência, do pessoal falando que vai até os 25. Eu acho que 35 ainda é. 40, Então, mas vem muito disso, porque na ciência da coisa, realmente, quando você para de formar seu cérebro, para ainda de questionar, é aos 25 anos. Então eu não entendo por que não pega uma galerinha aí 20 mais. Isso aí eu acho esquisito. Suspeito. Porque se você, assim, olhando pela personalidade que tem lá do dono da Prodigy, ele é um garoto
imaturo, que ele é muito esperto para os negócios. Então, nisso, ele começou Um prodígio, a né? eu vou fazer... ele é um prodígio, mas você pode perceber que os prodígios mesmo, os superdotados, né, no mundo real, tirando da ficção científica, no mundo real, ele sempre vai ter assim um super desenvolvimento para uma área, seja lógica, seja cálculo abstrato, cálculo concreto, né, seja para pintura, seja para parte física. Para qualquer uma das inteligências. Sim, mas porém outras partes básicas Ele não vai ter consegue dificuldade. desenvolver, principalmente Ele vai ter dificuldade social. O social dele é principalmente zero, social. né? Sim. Vídeo o lookinho dele que anda de pijama. O pijama, o jeito que ele fala, o jeito que ele se comporta, o jeito que ele o tom de voz que ele fala, e tanto que chega num ponto que ele chega lá aquele lá ele não é híbrido, não, ele é um ciborgue, eu acho, eu esqueci. O assistente dele. Choque com isso. Eu não choque. Ele Já tinha ciborgue em Alien antes? Eu não lembro de ter visto. Tinha. Os ciborgues são humanos ciberneticamente aperfeiçoados, né? Eu acho que não. Não. Ele tinha que seria, na série ele seria o híbrido, né? A gente tem os... Mas se bem que lá eles não tocam, lá ele tinha uma inteligência artificial, ele não tinha traços de humanidade. Mas o que acontece? Esse ciborgue dele, quando ele fala assim, eu quero ver que ele disse, olha, senhor, sai daqui, porque a coisa não vai ficar boa. Então ele viu que era algo que ele não conseguia dominar, ou seja, o medo, o lado criança, o lado imaturo dele, que ele não consegue desenvolver, que são as interações com o ambiente. Ele falou assim, tá, ele ficou com medo e saiu fora. Eu achei essa parte muito engraçada. Fechou a porta, você olha, então você vai mandar. Eu não vi isso, não. Terceiro. Eu acho muito criança. Esse lance aí, eu acho que aquele cara, na verdade, é um sintético. O ciborgue é aquele jovem que fez a nave cair. causou a situação. Cara, o ciborgue é do primeiro episódio, que vai basicamente... O cara levou todo mundo de arrasta, né? Mas você sabia que ele era um ciborgue? Já pra mim ele era um sintético. Eu achei que ele era um sintético. É por isso que eu tô muito confusa com esses novos seres, né, que eles apresentam. A gente tem os humanos, os sintéticos que a gente já conhecia, esses híbridos agora que seriam basicamente mentes humanas em corpos sintéticos, sim. Mas o ciborgue, eu não lembro de ter visto ciborgues antes, é por isso que eu tô perguntando. Ele não tinha pra ciborgue, você. não tinha não. E foi um choque pra mim quando eu entendi que ele era um ciborgue, que eu só compreendi isso no terceiro episódio. É porque assim, no início eu estava assim, ainda tentando entender, quando ele caiu na Terra. Botou uma máscara de oxigênio e falou assim, olha... Ele precisa respirar. Não, mas ele é um ciborgue, ele é um humano com partes robóticas que se adaptam. Pô, eu então... não peguei essa... mas é difícil, tá? Eu confesso que eu demorei para entender isso. Não, é verdade, ele é ciborgue, por isso que botou máscara de oxigênio. E faz sentido porque, inclusive eu quero mandar um salve para o Thiago do Papo Nerd, que está aqui com a gente. Pô, salve nerds e geeks, boa noite, galera. E lançou aqui, consigo entender quem dorme em algumas partes assistindo Alien Covenant. Eu não sei se eu concordo, mas é isso aí, cada um tem o seu ponto fraco realmente para dar uma dormidinha, né? Eu adoro tirar um cochilinho durante o filme, então eu sou muito suspeito para falar. Mas algo que a gente falou nessa live também, né, junto com ele, foi que a gente achou um pouco suspeito. Tem uma hora que tá o cara lá, não me recordo o nome dele, né? O cara que a gente descobriu que é um ciborgue agora. Mas o alien chega por trás dele e ele meio que dá uma travada, prende essa respiração assim. E aí ele revela depois que, tipo assim, ele fala, os aliens sentem o medo. Aí eu tô pensando, se o cara é um sintético, por que ele tá travadão assim, bolado? Mas é isso, é porque ele não é, de fato, né? Eu super achei que ele era um sintético pelo que ele faz no primeiro episódio. Que é de clássico, né? Porque, tipo assim, beleza, ele priorizou a nave e o conteúdo da nave, porque os sintéticos, eles priorizam... A diretriz básica. As diretrizes básicas é priorizar os ativos da empresa. Beleza, o cara é um sintético. Isso aí. Porque a menina lá batendo na porta do vidro. Ninguém sobreviveu. A menina tava viva. E aí depois, beleza, o que ele falou não foi uma mentira, não mentiu no relatório da empresa. E o alien persegue ele, né? E tudo fez sentido pra mim quando eu vi essa classificação, né? De outros seres ali, que ele é. Muito show. Bom, temos mais participações aqui. O Igor está aqui com a gente. Inclusive, ele mandou essa mensagem até antes da nossa live começar. Eu gosto assim. Inclusive, estou aguardando aqui seu retorno aqui pro Vox, né? Pra gente falar sobre RPG ou outras coisas também, né? Já que você curte muito esse mundo aí da cultura pop, assim como eu. Bom, ele mandou salve, salve, passando para deixar o tradicional apoio à live e prestigiar os participantes. O questionamento é, ver Alien em ordem de lançamento ou cronológica? Por
exemplo, pra você, que você tem escolha agora, que já saiu. Eu vou confessar, eu gosto muito de ficção científica, mas eu sou uma pessoa da fantasia. E eu gosto muito de brincar que o meu namorado a gente é misturado. Ele gosta muito de ficção científica. Maneiro. Um pouquinho só de fantasia. Eu gosto um pouco de ficção científica e muito de fantasia. E como eu sou uma pessoa da fantasia, eu sou chata, eu iria pela ordem cronológica. Porque eu preciso entender os fatos, como eles ocorreram. Pra eu criar a linha do tempo na minha cabeça. Ah, isso faz sentido. Sim. Então é um capítulo seguindo do outro. Sim. Eu sei que tem, a data de lançamento. Gente, eu não leio nem Nárnia na data de lançamento. E eu sei que eu tenho que ler do primeiro livro pro outro, pra eu entender, tem a sequência. É gatilho, eu tenho os meus triggers. Eu não tive essa opção, porque né, eu fui pela ordem de lançamento, porque foi justamente a época que eu peguei os lançamentos dos filmes. Então, sim. mas assim, no meu caso, por exemplo, o interessante que acontece assim que você fica com as dúvidas. Sempre te lança aqueles questionamentos. E lá na frente te lança um filme, uma série que te explica o que está lá atrás. Causa um pouquinho de confusão, mas é interessante, porque assim, lá atrás ele te pega e lá na frente ele te entrega. Fala assim, olha, foi por isso aqui. E assim vai. E também tem um lance que, por exemplo, quando você vai por lançamento, por exemplo, quando eu assisti Prometheus, tinha muita coisa que eu não lembrava mais. Então eu assisti Prometheus e eu fui pegando a linha do tempo ali, assistindo tudo. Só pra galera, né, que realmente gostou da série, quer acompanhar agora os filmes, a gente tem Prometheus, é o primeiro, né, que se passa em 2093. Depois a gente vem com Alien Covenant, que é ambientado em 2104. E aí a gente tem logo depois Alien Earth, que é 2120, né? Que é 2 anos antes de Alien, o oitavo passageiro. Existem especulações que o final dessa série vai dar, né? Tipo assim, vai dar uma continuação para o oitavo passageiro, vai ser bem encaixadinho essas duas, mas a gente... Né, só após o oitavo episódio que a gente vai realmente saber se vai ter uma renovação ou se já vai encaixar uma próxima. Eu acho que depende muito do sucesso, né? Mas eu tenho visto que a aprovação está muito alta, né? Então dá uma esperança assim, de que vai continuar. E a Alien, né? Alien é uma franquia... É inesgotável, gente. Se a gente para pensar que o primeiro filme é de 78? O primeiro filme é de 79. 79, errei por um ano. 79, inicinho, né, dos anos 80, final dos anos 70, e mesmo depois dele você teve o 2, você teve várias sequências, virou um clássico do terror, sim, virou um clássico de ficção científica, depois você teve livros, eu tenho amigos que tem livro, a pessoa virou, eu tenho um livro de Alien, eu falei, livro de Alien, gente, já não viu o filme? Sim, o Igor comentou aqui que tem um RPG de Alien também, todo tipo de coisa, né, deve ser maneiro, inclusive. Não, então, é uma franquia gigante. É uma franquia gigante. Oportunidades e possibilidades tem. Porque o que eu acho que ainda... Eu acho, não sei porque eu não vi. Foi explicado beleza, os xenomorfos são uma espécie parasítica, monstrão, coisa e tal lá. Mas por que eles estão sempre lá? De onde é que o povo tá pegando eles? De onde eles saem? Porque, ao meu ver, eu vou passar um pano pro xenomorfo. Porque, a meu ver, é sempre um ovo do bicho. Ou seja, nunca é o bicho consciente. Cara, levaram o bicho lá, que é o quê, né? O bicho tava lá e alguém levou ele pra algum lugar. Existem algumas vertentes. Por exemplo, quando a gente vai pro universo ali de Alien vs Predador, a gente vê que os aliens são plantados lá porque é um desafio pros predadores, né? É jogo. O predador quer brincar, alguém falou, vamos jogar um ovinho de xenomorfo, pega a criança, pega bandeira. Só que aí nesse universo, o xenomorfo ele ganhou meio que assim uma vida própria e o predador não conseguiu dominar ele. Aí ele ganhou espaço. Ganhou espaço e foi colonizar por aí. Mas aí como que ele foi colonizado? Tem um grande plano? É tipo uma raça alienígena que pensa... Ou eles são só mesmo seres? Quase que animais irracionais que tipo, aparentemente beleza. É instinto mesmo, foi por instinto. Tipo assim, pegam a gente. Pra onde me levarem eu tô fazendo, eu tô criando. E eles são inteligentes. A gente não sabe exatamente qual é a deles, né? Mas eles são inteligentes. Até a gente falou sobre... recentemente, bati esse papo também sobre Alien Isolation. Por quê? Parece que tem um lance que, por exemplo... eu passo por aqui. Então, beleza. Então, o Alien, ele já vai saber que eu passei por aqui, então ele não vai passar por aqui de novo, porque ele vai achar novos caminhos por onde ele pode me achar. Então, eles têm esse lance meio... Eles mapeiam bem o local, eles têm todos esses instintos aflorados. Eu acho que é por isso que também é uma boa caça o predador, né? Por isso que eles foram escolhidos. E outra coisa, os aliens dependem da gente. Nós somos a espécie ideal que dá um match. Eu acho que isso tem muito a ver também em eles quererem pesquisar
Primeiro porque eles dizem, não me engano se é em Prometheus ou se é em Covenant, que eles dizem que o Alien, ele é uma raça perfeita. Né? E ele tem um encaixe perfeito com o ser humano. Eu acho que é por isso que eles têm essa vontade de pesquisar também, né? E ver o que eles podem tirar ali do Alien para implementar e ganhar mais poder. Já que, né, a gente vive em uma modernidade onde os humanos são modificados, né? Sim, geneticamente, ele de um modo profundo. Sim, se você já tem a parte do ciborgue, que pelo que deu a entender na série, né? Até onde foi, são pessoas que ou você se modifica por uma questão de trabalho, que eu peguei muito isso, gente, porque se tem uma coisa que eu gostei muito dessa série, pra mim não é só os monstros, é o terror corporativo, porque, gente, não, mas é o capitalismo selvagem no seu auge. No seu auge. É isso que acontece. Corporações malvadas que não estão nem aí pra você e ver o ser humano como produto. Isso é assustador pra mim. Exatamente. E não é tão longe da realidade. Mas... E nem é tão longe assim, é tipo assim, de acordo com isso que é menos de 100 anos, né? Então... Ai, gente, isso me lembra que pra mim tudo isso acontece pra depois ter Duna, ter o Gerard Buteriano. Nada a ver, gente. É outra saga que veio anos depois disso, mas pra mim tudo faz sentido. Tá tudo conectado no mundo só e me assusta de vez em quando. Mas, assim, os ciborgues já se mudam fisicamente, né? Aprimoram-se para serviço, porque eu pensei que aquele cara era um sintético, porque ele estava ali numa função de trabalho. Isso. Então, ele foi aprimorado pela empresa para servir como ferramenta de trabalho. Então, você deve ter mudanças que pessoas ricas, os grandes lá das 5, devem fazer por qualquer questão, vida eterna, talvez, ou melhoria. Ou outros fazem por uma questão mais mesmo braçal. Ele lança uma faquinha da mão assim, ele tem uns... Uma forma de sobrevivência, coisa e tal. Se você já faz isso ao nível mecânico, talvez... Porque tudo que a gente vê envolvendo o ser humano é muito mecânico. Os sintéticos, os híbridos. Você não tem nada biológico. E eu acho que é isso que eles estão tentando mexer, na biologia. Isso aí. Do pouco que eu vi... E eu lembro muito da primeira cena de Prometheus, do cara chegando, tomando um negocinho e se desfazendo. É isso, é mostrando que tudo tá no DNA. Que é o que o ser humano não conseguiu ainda mexer e descobrir, por exemplo. Porque ele foi o DNA primitivo nosso. No caso, mostra a base nossa de todos os seres que estão aqui na Terra. E você vê, né, o híbrido é propriedade exclusiva da Prodigy. As outras empresas não têm. Então elas têm o ciborgue. O dele é indo além. O dele foi além, por isso que o produto vai ser lançado ainda. Então, ou seja, já é questão de tentar aprimorar mesmo, de explorar, seja tanto, ele fala que é aquela questão de livrar as crianças da doença, mas ele quer explorar, tanto que fala propriedade minha. Cara, então, ele quer dar um passo à frente em relação às outras empresas, né? E tipo assim, ele tem aquele lance, por exemplo, quando a nave cai ali, inclusive eu adorei quando a nave caiu e tem aquela cena que é muito emblemática, porque a nave caiu num prédio rico, né? Tem a galera riquíssima. E tá rolando a festinha lá. Gente, o irmão tenta avisar, né? Pô, galera, vamos evacuar. E o pessoal, não, vamos curtir aqui, meu filho. Gente, a galera vestida, o que era aquilo, gente? Maria Antonieta, uns negócios... Pois é isso. Quando as pessoas riam de Jogos Vorazes por causa que, nossa, a capital é tudo maluquice, que não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, você acha que bilionário é o quê? Já foi numa semana de moda? Que galera que tem muito, muito dinheiro mesmo, é isso. Gente, tem uma nave vindo. Eu tô vendo. Não! Vai cair ali no bairro pobre. Vai cair aqui não, aí vai. Pum. E aí, vamos continuar bebendo aqui, né? Porque a gente tá na nossa festinha. Não. O prédio é a prova de nave espacial. Dá nada não. Gente, mas foi muito legal. Eu adorei ver o Alien raiz ali destruindo todo mundo mesmo, sem censura, né? A situação. E nesse lance, né, que tá o irmão da Wendy lá, né? Pra salvar a galera, tentar salvar pelo menos. De Black Mirror ele, hein? Menina, maravilhosa. E daquelas de The End of the Fuck World. Que é muito boa, verdade. Eu gosto dessa coisa. Mas o que acontece? O Wendy, pô, meu irmão está lá, vamos lá salvar o jovem. E aí ela pede pra ir. E o nosso querido lá, né, bilionário, trilionário, fala assim, pô, vai lá, ver qual é, né? É o que me prova que esse moleque é burro. Porque, gente, tipo assim, são os seus produtos que você ainda não lançou. Isso aí. E são produtos, ele fala, tá pra ser lançado, é o produto a ser lançado. Então, esses, são quantos que ele já tem? 5, né? 5. Então, beleza, você tem 5 e você nem fala, tá, Wendy, vai você
e só, já que é teu irmão. Não! Leva todo mundo. Diversão, Custou apenas milhões cada umzinho, assim. Você viu que ele fala assim, não, é o que eu quero saber, a interação deles lá, eu quero ver a resposta emotiva deles. Olha só o que ela falou pra mim, então leva ele, deixa eles ir. Leva uma? Não, porque isso reflete a questão tanto da imaturidade quanto da prepotência do carro que ele ocupa. Porque assim, eu sou o cara, eu sou mais inteligente, eu tenho mais dinheiro que vocês, então eu posso. E ele não quer saber, ele não gosta de ser questionado, porque ele é o único, a cadeia de comando é só ele que manda. Exatamente. Então eu tomo a decisão, não interessa qual seja, pode ir, mas quando a vida dele correu o risco, que foi naquela sala, ele chegou, ele abriu os olhos e assim, não, tá. Ele saiu, porque ele quer proteger a si mesmo. Naquela hora, cara, eu fiquei até meio em dúvida se ele era um sintético, mas depois ele se protegeu. Você não. Cara, eu tô achando estranho porque mundo de grandes corporações, todas elas a gente já viu em outras obras. A Weyland Yutani, a mais antiga, que tá sempre falando, as outras. E dá a entender que são empresas desde antes da Terra chegar a isso. Foram empresas que desenvolveram nisso. Empresas muito antigas, de muito dinheiro. De onde que esse moleque me surge pra ter grana o suficiente? Ele não é uma empresa. Ele teve grana o suficiente pra criar uma empresa pra bater de frente, pra estar lá às 5, top 5. Você viu quando o Cyborg, ele liga pra empresa dele e fala assim, eu quero falar, desculpa, não lembro o nome dela. Quero falar com o fulano, assim, olha, você deve estar querendo falar com a minha avó. Minha avó já se foi. Eu sou a neta dela, eu que estou comandando agora aqui. Então você vê quantos anos já está aqui. Aquela empresa, as outras estão, mas o garoto, ele conseguiu sucesso. É novo, literal, é agora, só tem ele. Só tem, mas ele conseguiu através da divulgação lá. Acho que, se eu não me engano, no começo do capítulo fala que ele conseguiu através da divulgação. Ele praticamente como se fosse um youtuber, que ele explorou essa ingenuidade de todo mundo e ele foi crescendo e explorou. Que interessante. Então ainda há esperança para dominar o mundo. Sonho. Ou medo. Fica o questionamento, né? Eu sou professora, tenho muito medo. Cara, mas é muito interessante. E é isso, a gente realmente observar um modo dele agir que é bem suspeito. E outra coisa, essa questão do teste também. Ele é um cara rico, e ele tá entediado, cara. E ele tem esse lance das crianças também, porque ele fala, não tem ninguém mais inteligente do que eu pra conversar. Então eu quero vocês, né, super inteligentes aqui, vou colocar, porque eles não estão puros também naquela mente, não. Tem uma programação, tem programação ali. Pra deixar mais ainda. Então tem esse lance também. Eu acredito que o Andy, né? O Andy, ela estava se desenvolvendo. Ele começou a acompanhar ela começou a entender, ela começou a interagir. Ele estava vendo ela interagindo com os sistemas de maneira geral. Aí teve uma hora lá que a pessoa chamou a atenção, ele disse, deixa ela, eu quero ver ela interagindo, ou seja, ela está se desenvolvendo através daquilo ali. Isso aí, eu acredito também, com certeza, assim, tem alguma coisa também inserida ali nesse desenvolvimento rápido. Com certeza, gente, porque, de novo, é produto. Tem que pensar com a lógica capitalista ou não, seja ele um gênio esquisito ou não, ele ganhou dinheiro. E ninguém ganha dinheiro sem pensar em como ganhar dinheiro. Tá, que ele tá mandando 5 dos ativos mais ricos dele brincar com um bicho mortal? Ele tá, mas tá. A princípio ele quer desenvolver. Se pá, ele tá fazendo isso, ele tem mais 5 no forno. Pra sair. Vamos ver, protótipos, tem que ter. E é o que você falou, ele tá vendo o desenvolvimento dela. Porque, beleza, você botou a mente de uma criança num corpo imortal. A mente não vai parar de desenvolver, a menos que tem uma programação ou alguma coisa ali que mantém aquilo dali. Porque senão é o processo do ser humano. Nós aprendemos, nós nos adaptamos. Somos programados para aprender. Você pode botar ela lá, ela vai crescer. É o dilema, para quem viu a entrevista com o vampiro, da vampira Cláudia. Que é uma vampira num corpo eterno de criança. O corpo dela continua jovem. Mas a mente dela se desenvolve. Chega a um ponto de que, eu acho que no livro ela tem 9 anos, alguma coisa assim. E ela já tem 30. Foi uma transformação cruel essa aí pra ela. Sim. Mas então, a mente dela se desenvolveu. Não aconteceria o mesmo com os híbridos? Então, aí vamos levantar uma questão filosófica aqui, barra tecnológica. Por exemplo, temos nossa mente aqui no nosso corpo.
Ali foi feito um download da nossa mente e foi colocado no sintético, né? Então, essa mente ainda é real? Essa mente ainda é capaz de desenvolver? Ou é tudo baseado numa nova programação? Essas pessoas são cópias ou elas são as mesmas pessoas do corpo? Mike 17, né? É Mike 17. Sim, é Mike 17. Exatamente, foi bem pensado. Depois, mas porque... é interessante, de fato. Porque é como por exemplo, no mundo real, o professor Nicoleles, né, que ele gravou os padrões de pensamento do cérebro. Para ele conseguir fazer uma pessoa sem condições de andar, de se mexer, que ele consiga fazer isso através de quê? Através de uma armadura, um exoesqueleto. Ele consegue, através dessas ondas gravadas antigamente seria CD, né? Hoje seria chip, né? Gravado nesse dispositivo eletrônico, ele consegue com que a pessoa faça, com que a pessoa ande. Isso está no mundo real, isso existe. O professor Nicoleles, ele fez isso. Ele tá se desenvolvendo mais lá na China. Então, na série, quando se tem essa transferência, não vai ser, até quando mostra lá, são cabos que estão conectando ao híbrido, né? Não tem mais nada físico ali. Eu achei bem Matrix, inclusive. Não tem nada físico, ou seja, está indo... O cérebro dele em si já foi. Tem uma série da Netflix de desenho, só de coisa, chamada Panteão, que é exatamente isso. Sim, eu vi. Que aí literalmente vai fazer do seu cérebro mesmo. É um scanner. Sim. Do seu cérebro inteiro. Então, nesse aspecto aí, o que foi pro híbrido não foi a pessoa, foram os padrões de pensamento dela, foram os estímulos de pensamento, foi aquilo que foi para lá. A parte física não existe. Não existe mais, é como o navio de Teseu. Pô, muito entendeu? bom. É como o navio Teseu, não existe mais, ele é um outro navio. Se o navio foi mudado desde o porto, não tem mais nada. Ele é o mesmo navio porque as mesmas pessoas estão dentro dele, ou ele é um novo navio, pois todas as partes dele foram trocadas, retiradas. foram reformadas e tal. Sim, então. E aí... Seguindo essa lógica, realmente vão continuar crianças, porque se não tem uma mente física que se desenvolve organicamente, é só um HD, vamos botar aí, um HD que está ali na mente deles, a menos que você faça uma atualização. Exatamente. Ele não vai se desenvolver, ele vai se manter. E é isso que, na minha opinião, é isso que aquele cara quer. Porque aquele cara é o bilionário, né? Eu acho que aquele cara tem muito interesse em permanecer do jeito que ele é, jovem, é a imortalidade, né? E ter outros jovens junto com ele ali. Eu acho que não é do interesse dele que as crianças também tenham uma mentalidade mais madura e tal. Não, eu acho que é literalmente isso. Aquilo é um experimento pra ele, né? Pra ele. Síndrome de Peter Pan num bilionário. Exatamente. O que um bilionário gênio com a síndrome de Peter Pan muito grande faria. Você vê que qual a referência que tá ali entre eles? É o Peter Pan. O nome que ele deu pra ela, o Andy. Ele escolheu. E outra, medo, por favor, sério, não faça isso comigo. Se ele escolheu o Andy, por favor, não faça que ela seja pra romântico dele, ia ser muito esquisito. Rapaz, eu acho muito possível. Mas é possível, porque na história é assim. Exatamente. Bom, o Carlos tá aqui comentando, boa noite, vim ver meu brother Christian, saudações tricolor, mandou aqui. E ele mandou também. Carlos, um abraço aí, Carlos. Ele mandou também que acha legal seguir a ideia do jogo soma. A mente é uma cópia, mas segue se desenvolvendo. Vivendo, sentindo, aprendendo novas coisas normais. Ela não fica travada no tempo, por exemplo, né? Ele comentou aqui, deixou a opinião dele. Sim, mas aí que é o questionamento que a gente está fazendo. Mas isso não aconteceria, ela não seria travada, pois ela está em algo orgânico e que consegue pensar, e ali é só um padrão de pensamento. Porque aí vira a questão filosófica, né, e quase psicológica de que o que você é? Você é uma soma de características da sua personalidade ou a sua personalidade se fez por quem você é, o seu verdadeiro eu? Essa é uma questão de gostos e padrões. Exatamente. Eu acho que seria tipo assim, por exemplo, aquele realmente a mente é transferida de vez. Mas se eles tivessem mantido a criança, assim como o Mike 17, já tivessem mantido a criança ali e mantido a menina no corpo sintético, elas teriam, assim, opiniões diferentes, provavelmente, atitudes diferentes. Porque o meio molda o ser. Não vamos falar de ser humano por causa da questão da série. Mas o meio molda o ser. Aquela pessoa que já foi para lá, ao Andy que foi,
o corpo que está ali, aquele corpo sintético, não viveu, não teve as reações que o corpo humano teve. Por tudo aquilo que a meninazinha passou, por todo aquele trauma da doença. Sim. Não teve aquilo ali. Então, ela foi dali para frente. Eu não lembro. As lembranças permanecem, né? Permanece, Porque do irmão dela. E isso é uma coisa, manter as lembranças, porque eles poderiam não manter as lembranças, mas ele escolheu manter, porque eu acredito ali que ele queira, assim, não partir do zero, porque ele quer desenvolver o cérebro, mas para desenvolver tem que ter um ponto inicial. Sim. Mas o ponto inicial ele não quis partir de um ponto zero, ele quis partir de um cérebro que já tem o conhecimento da vida, que senão ele ia ter que ensinar a sentar, levantar, comer. E é tudo muito chato beber, também, não, né? né? Assim, é que nem aquele sintético padrão, sem emoções, sem nada. Ali não, já tem um background ali. Inclusive, já tá causando treta naquela mina ruivinha, ela já tá com uma crise existencial. Já tá, ela tá com medo de tudo, ela tá paralisada. Olhando o corpo, não se reconhecendo no espelho. Mas é o que acontece, gente, porque você era uma criança. E era uma criança doente, que não conseguia fazer coisas. E aí, de repente, você é o super-homem. Exatamente. Você salta, você pula, você tem super força, você já não sente da mesma forma, não se machuca. Eu tava falando isso com o Júlia mais cedo. Gente, eu sou professora. Se um aluno meu de 9, 10 anos ganha um corpo desse, é The Boys. É The Boys. É The Boys. É só você pensar, eu já tenho que falar para adolescentes de 12, 13 anos que talvez, porque viram no YouTube, pegar a borracha, botar um clipe e enfiar na tomada da escola, o quê? Não seja uma boa ideia. E eles acreditam que não vão se machucar. Acreditam que não vão tomar um choque. Não, tia. A gente viu no YouTube. Vai cair a rede da escola. Vai dar nada, não. É pra isso? Vai tomar a rede da... Fizeram isso na escola do meu filho, na sala dele. Não, mas deu na certo sala não. dele fizeram. Não, deu certo não. Não dá certo. Não dá certo. Mas você tá entendendo? Se isso no corpo humano, que vai se machucar ali, já fazem isso, gente, pelo amor de Deus, é perigoso. Você vai dar um corpo desse no primeiro arroubo, porque é isso que eu tô achando que tem controle aí. São crianças, você tem arroubos de emoção, você tem arroubos de raiva, a frustração sem conseguir lidar. E cadê uma criança dessa socando na parede? Eles estão muito boas, né? A galera é muito assim. Não sei se no futuro todas as crianças vão ser de boas, porque a Terra vai estar muito ferrada, mas eu não consegui me conectar. Essa pra mim foi a parte menos crível. O xenomorfo, crível. Espaço, crível. Rico dominando o mundo, crível. Crível, muito. Criança calma? Não. E, tipo assim, altamente treinada pra combater a galera, as atividades. Tem um programinha ali, assim como Matrix, feito um downloadzinho ali pra aprender o negócio. Eu tô nessa teoria também, que eles não botam só a mente. Tem ali uns backgrounds, assim, umas coisas extra que o garotinho olhou e falou, coloca isso nesse aqui que vai ser legal. Com certeza. Até porque foi revelado também, que inclusive foi um pouco chocante para eles, mas é negócio do terceiro episódio, que é o seguinte, os olhos deles, tipo assim, são câmeras, né? Tem a gravação de tudo que eles estão olhando. Aí o menino ficou meio assim, meu Deus, tem que tomar cuidado com ela. Porque desejos vão existir. Vai ter reações. E eles estão num corpo bem mais maduro do que era antes, né? Sim, então, são corpos de pessoas que têm o quê? 20 anos por aí. 20 anos. A gente e as olhava crianças assim, o quê? Tinham o quê? 8, 10? 10, eu acho que o mais velho devia ter o quê? 12? É, por aí. Que é até o cara que fez Sombra e Ossos, tristeza pela Netflix ter cancelado uma boa série de fantasia, mas eu sobrevivi. Bom saber. 2 temporadas. Excelente, pra você que gosta das coisas trevosas, vai lá, é excelente. Sombras e Ossos é bem legal. É muito bom. E tem o menino Wayland, e ele está nessa série. Eu esqueci o nome dele nessa série, porque eu só consegui olhar. Olha o Wayland. Você olha que ele é bem curioso, ele ficava assim, ele é a pessoa que ele observa tudo sem as pessoas saberem que ele está observando. Ele é o mais inteligente de todos aqueles ele pediu lá pra você, segura o sugador aí, que se ele acontecer alguma coisa, então é aquele rapaz que está no Sombras e Ossos. Que maneiro. Mas ele é bem astuto, só ele fica muito quieto na dele, como se fosse assim, deixa eu aprender isso aqui sozinho, antes, porque isso aqui pode dar merda, mas ninguém pode saber, não. Deixa eu aprender isso aqui sozinho. O olhar dele transmite isso, ele fica concentrado, pensando. Eu achei ele mais maduro que os outros. Então é por isso que eu acho que talvez ele tenha... Porque a gente não vê, né? A gente vê a Wendy.
Mas eu acho que ele a gente não chega a ver porque ele transferindo. a Wendy seria mais aventureira ali. Exato, né? a gente não chega a ver ele criança, no corpo criança, indo pra esse corpo sintético, então a gente não sabe a idade. Mas eu acho que, diferente dos outros, ele já veio com uma idade um pouquinho mais avançada, talvez uns 13 anos, por aí. Porque ele tem isso, ele tem um olhar diferenciado. Sim, o olhar Enquanto dele... os outros são muito calminhos, muito bobinhos, muito aventureiros, ele tá observando. Ele tá observando, mas você não percebe que ele tá observando. Ele tá ali. Ele faz tudo que pede. Faz isso que eu ia falar exatamente isso agora. O sintético gosta muito dele. Sim, fala pra ele. Então, tanto que quando pede pra segurar o negócio, ele tá focado aprendendo alguma coisa, segura isso aqui. Tá. É isso aí. E puxa assim, ele... Então tem coisa. E isso que é legal nessa série. Por exemplo, a gente poderia estar aqui falando que, pô, a série é mais do mesmo, mas não é, cara. E eles colocam esses elementos pra gente pensar e refletir e falar sobre. E faz tempo que eu tava meio que órfã de uma série assim. Por exemplo, eu sempre lembro muito da época de Lost, que tinha vários mistérios. E a gente, pô, saiu o episódio, todo mundo comentando sobre, tinha aquela magia. Eu tô sentindo isso em Alien, por causa de todas as nuances e mistérios ainda não resolvidos. Aí, pá, chega no próximo episódio, já revela umas coisas, também não deixa o mistério só pro final, né? Então, acho que tá sendo, assim, uma dosagem bem legal. Quando a gente falou ali na questão da cronologia, também é interessante falar que os últimos lançamentos, né, da saga Alien, eles têm sido em volta do original. Porque Alien Romulus é logo depois também do oitavo passageiro, né? Sim. Então é esse resgate das origens. Como eu falei, também eu gosto muito de Prometheus e Covenant, mas a gente quer ver os aliens, aquele menos papo e mais aliens. Essa coisa retrô, que é justamente a base de muitas séries famosas, Star Wars, por exemplo. Sim. Star Wars foi assim... Tombando até vir Mandalorian. O Mandalorian é o clássico. Foi pro clássico. Aí o Pedrinho Pascoelito, Andor também começou a partir pro clássico também. Então foram séries que começaram a andar e deram certo nisso aí. Então o Alien tá partindo bem isso aí, porque ele sabe que aquilo ali era o grande segredo. Isso aí. Nostalgia vem, né, cara? Aquela tecnologia, digamos assim, crua. Sim, que é justamente o retrofuturismo, né? O retrofuturismo, trazer. A galera gosta. E, de novo, nostalgia vende. Apelar pra nostalgia tá funcionando, gente. É só, os últimos 2 sucessos do cinema, cada um da sua respectiva casa. O último Superman. Nostálgico. Ah, mas é nos tempos atuais. Sim, meu querido, mas se tu leu um quadrinho, se você viu uma Liga da Justiça quando você era criança, a essência tá ali, né? Tá ali. É nostálgico, puxa. O Quarteto Fantástico, toda aquela estética lá. A galera tá caminhando pro caminho da nostalgia porque sabe que nostalgia vende. Eu acho que o primeiro... todo mundo sempre soube, mas eu acho que o primeiro produto que super marketizou isso e mostrou isso foi Stranger Things. Sim. Toda aquela temática anos 80. E essa série tá fazendo muito isso. Tá pegando onde a galera gosta. Porque Prometeu, eu lembro que a galera implicou muito com as super tecnologias. Realmente não tinha cabimento aquilo, Prometeu, né? E tudo mais. Sendo que a nave que veio depois era tudo E a gente quer ver um analógico, cara. Isso que é o legal. Exato. E tá funcionando, gente. Funciona. Eu gosto da estética, eu acho que é uma estética que combina, faz sentido. E é um lance meio claustrofóbico ali na nave, né? Aquelas naves realmente tem aqueles corredorzinhos. Cara, é muito gostoso ver isso, é satisfatório, né? Você ver essas cenas. Pô, é muito legal. Bom, temos mais comentários aqui, mais questionamentos. O Thiago falou: eu já li um livro escrito por Alan Dean Foster, que é a novelização oficial do clássico Alien do cinema. Super indico aí, uma indicação, né? Eu falei que tinha até livro, que alguém falou pra mim que estava lendo. Era esse aí. Pô, e deve ser bem interessante, deve ser mais brutal ainda, né? A descrição das cenas. Deve ser, gente, porque a gente tá falando de uma coisa que é 100% terror claustrofóbico e gore. Visceral ali, né? Então a pessoa que escreve, é o que eu falo, como escritora, eu sempre admirei a galera que escreve terror, porque eu considero super difícil. Porque você tem que... O medo vir completamente da imaginação da pessoa. Então você tem que escrever muito bem. Você tem que conseguir ver exatamente a cena passando ali, gente. É Stephen olhos, King. Né? Eu já li do Stephen King Carrie e It. E enquanto eu li a It, você fica com medo enquanto você tá lendo. Tipo, um barulho sopra e você fica... Ai,
Então, eu acredito que pro livro ser bom, tem que capturar essa essência do Alien, que é você não saber quando aquele bicho vai saltar em você do nada. Pô, eu sou muito fã, né, de Stephen King, eu li Cemitério Maldito, e assim, eu tava de boas o livro inteiro. Chegou no final, eu falei, rapaz, o negócio, eu vou deixar pra ler, terminar amanhã de dia, porque o negócio Claro, deu ruim. com o sol aqui, eu acho que de É, noite acho que- em casa, com esses barulhos estranhos, né? Nossa, o bicho pega de um jeito que é muito bom, descrição ótima. Sim. O Igor também falou aqui, acho que sim, do momento que start, que ela passa a receber estímulos externos, processar e agir, etc., ela já não é a mesma mente, né, antes de startar. Né? É a cópia idêntica, apenas até ele ligar. Então, quer dizer, ele acredita realmente que a gente estava falando, que não, é uma cópia ali, né? De acordo com a programação que o cara fizer. Que né, a vida dela realmente foi interrompida ali. Porque se você for pensar pela parte tecnológica e robótica, como a gente falou, o cérebro dela é uma maneira assim crua de dizer, né? O cérebro dela não foi fisicamente transferido para lá, foram os padrões de pensamento e comportamento. Isso. Quando se fala padrões de pensamento e comportamento, você vai pela programação. E a programação, ela usa uma lógica, tipo assim, olha, se você fez 1 e 1 mais 2, então aqui vão ser 1 e 1 mais 2, 1 e 1 mais 2, 1 e 1 mais 2, vai ser aquele pensamento. Mas, porém, ela está num ambiente totalmente diferente, ambiente novo, um corpo novo, habilidades novas. O 1 e 1 mais 2 era quando ela era criança doente, agora não vai ser mais, ela tem outras possibilidades, tanto que ela fica brincando lá, ela fica pulando, ela fica mexendo em coisas que ela não mexia, ela começa a agir com o ambiente, que coisa que ela não fazia, ou seja, ela mudou a maneira dela de agir, de pensar em razão de um novo ambiente que ela está. Então, aquele padrão de pensamento que tinha do cérebro de criança, um cérebro ainda em formação, aqui é uma formação totalmente diferente, porque se antes ela teria medo, naquela cena que ela está lá na beira da praia, ela com a idade, mesmo que fosse uma criança saudável, ela jamais estaria lá em cima, porque ela sabe que ela não pode, mas ali ela sabe que ela pode. E ela pulou lá embaixo, aquele penhasco gigantesco, ela pulou porque ela sabe que ela pode. Ou seja, o padrão de pensamento dela não é o mesmo padrão de pensamento de quando criança. Então isso muda totalmente as atitudes, os pensamentos, a maneira dela agir e dela pensar. E eu me lembrei, inclusive, daquela cena dela com o escorpião. Que ela, tipo assim, fala com o cara, pô, vai matar não, né? Esse bicho agora tá lá lutando contra o xenomorfo na tranquilidade total, sendo que ela tinha medo de um escorpião, né? Que eles têm características até um pouco similares ali. Eu acho que. Cara, eu tô gostando muito de como eles estão jogando essas coisas, sobre as conexões que a gente consegue fazer entre os episódios, né? Mas exatamente, assim, a pessoa começa a se prender. A pessoa que não gosta, né? Um ser estranho, um ser nojento, mas a história, você tem que saber entender o que está por trás dessa história. O que tem ali, não é, a tecnologia, os seres espaciais é só uma ambientação. Isso o que aí. tem por trás é o que cativa. Puxando um pouquinho para o nosso lado, do lado dos animes, quantas pessoas aqui falam, anime, desenho, não, cara, tem uma história fantástica ali por trás. Tem algumas que são sombrinhas São. né? Sim, e eu tenho um bom exemplo disso, que foi a animação que eu sei que vai ganhar Oscar, que é K-Pop Demon Hunters. Sempre que eu posso eu trago, porque todo mundo teve um preconceito enorme com essa animação. Essa nova, que tá fazendo maior sucesso. Sim, primeiro porque tem K-pop no nome. Segundo, porque é animação e todo mundo fica, criança, isso aqui é animação, não tem nada. Aí a pessoa vai me ver um Berserker. Mas então, Mas não tem um lance demoníaco rolando aí nesse negócio das guerreiras? Não é o lance da música? Que sim. Literalmente é uma música dela contra os demônios. Porque elas falam, gente, são K-pop Demon Hunters, são cantores de K-pop que caçam e matam demônios. Eu achei legal a premissa. E é um filme muito bom, tipo assim, estourou, ninguém esperava que fosse tão coisa, porque é uma animação. Tem sim um público infantil, mas tem muito subtexto. Sim. E é uma animação muito bonita e muito bem feita da Sony Animation. Aquele, me corrijam aí, Escrito nas Estrelas, se eu não estou enganado. Nossa. Né? Aquela da cientista que ela vai para Marte para procurar a mãe. Nossa, cara, tá na Netflix, aquilo ali eu chorei, cara. Nossa, o Escrito nas Estrelas eu choro muito. Chorei, cara. Aquilo é fantástico. É animação? É Não tem animação. Eu virei e falei, não, eu vou chorar mais depois de Your fantástico aquilo Name. mesmo, cara. Aí eu fui e vai assistir Your isso. Name também assisti. Nossa. Mas é fantástico. Você se arrepia. Pô, cara, que massa. Mas é Não, lindo. esse aí eu não acompanhei ainda, É não. lindo porque as pessoas se prendem na casca. O que tá no fundo, o que se prende é num alien, que é um bicho feio pra caramba, baba Aí todo você mas fala, nossa, eu vou pegar pra ver isso
numa série, vai ficar vendo esse bicho nojento, com uns episódios enormes. Eu nem acho ele tão nojento assim, eu acho que ele é bem sucinto Dessa vez ele foi um pouco nojento, teve tanto comparado aos outros. Teve tanto e o bicho... Só uma baba aqui, uma babinha. Ele tá lustroso, ele tá bonitão. É que é Disney, gente, é Disney. Teve que botar padrãozinho Disney ali. Na Casa do Rato a gente não pode ser tão gore. Não pode. Uma informação, caso o pessoal não saiba, o primeiro Alien foi feito de saco de lixo. Sim. Saco de lixo, porque na época era tudo nu e cru. Eles não sabiam nem o que ia ser. Falei assim, olha, vamos tentar fazer. E foi saco de lixo. Teve um cara que desenhou o Alien. Tinha um cara que ele era conhecido por desenhar aquela estética. Ele ficou famoso por essa estética. Ele criou isso. Eu não sei se é Geyser, não sei falar o nome dele. Mas eu sei que o primeiro foi feito com saco de lixo, mas ele desenhou os próximos. Ele desenhou a criatura. Tanto que depois ele fez outros filmes. E todo mundo faz comentários, porque todos os desenhos dele são assim, e fazem alusões a coisas. Que é o que todo mundo comentando o que o Alien é. Exatamente, mas tem formato, mesmo. Eu vi esses desenhos, é bem legal que ele bota, tipo assim, cada parte ali, ele disseca mesmo a bicha. Assim, ele teve um trabalho, realmente é um artista plástico que focou nisso, mas é uma parada muito louca. E isso que eu tô falando, esse da série tem uma babinha aqui, uma babinha ali, mas ele tá limpo, tá ok. Pô, cara, ele tá lustroso, é o que eu falei. É Disney, gente. Calma aí também. Calma aí. Né, nosso querido. A gente não sabe o que vai fazer. Não sabe o que vai acontecer com ele, né? Ai, gente, eu acho que depois daquele... É no Alien 2 que tem um alien que é metade humano, porque ele é filho meu Deus, vamos esquecer o que aconteceu. Aquele Alien 2... Nunca cheguei a assistir esse, mas eu já vi tanto vídeo dos outros falando mal desse Alien 2. Eu acho esse filme questionável, sabe? Mas é isso, eu vou ter que passar pano, né? Mas assim, é questionável. Tá. Opinião, porque realmente... Eu tava pensando em assistir, que agora que eu tô na série... Não, mas assiste, vale a pena assistir. Vale a pena, eu tava pensando em pegar esse fim de semana com o namorado. Eles têm uma conexão estranha lá, tipo... O 2 é com a segunda livro, não, a Winona Ryder, o 2... Eu esqueci já. Não, acho que é com ela ainda. É com ela ainda, ela manteve. Mas ela teve um filme que as duas contracenaram. Será que foi o terceiro? Então agora não. Aí eu já não vou lembrar. Eu não Elas tô sabendo contracenaram um desses filmes aí, acho que foi o terceiro. Então. Interessante. Que aí a Tenente Ripley morreu de vez. Ela pegou, ela não aguentava mais e pegou o bicho, vem cá e acabou. Cara, aí vai os dois. É isso aí, manda os dois pro espaço mesmo. E eu comento aqui, Castlevania também não é animação pra criança, né? Deixa isso com a gente. Não é animação pra criança. Mas é o máximo. Não, é o máximo, mas você tem até que ter cuidado, porque eu tinha um priminho que ia lá em casa e via Netflix. Um dia eu estava chegando no trabalho, eu vi ele botando Beastman, aquele anime que falam que é o Berserker colorido. Eu olhei ele assistindo. Esse anime, ele é uma garotinho, que dentro do garotinho tem um demônio, e que pra esse demônio ser ativado ele tem que fazer coisas com uma garota que é mais velha que ele. É muito errado. Eu vi ele assistindo aquilo, eu corri e falei, vocês estão deixando ele ver isso? Ele, é desenho, Cristina. Eu, não. É um desenho meio esquisito. Aí eu peguei e mostrei. A tag tá 18 anos, ele tem 10. A avó dele ficou pé da vida. Menino, que não sei o que eu falei. Gente, não é porque é feito de desenho que é pra criança. Exatamente. Rick Mori tá aí. E vai. Salvo Park, a gente tem Family Guy e vários outros obscuros, né? South Park é bem... É emblemático esse episódio. Bom, quero mandar um salve que tá aqui com a gente também. O Zé Martins mandou boa noite. Hugo falou, assistiremos. Sim, assistiremos. Porque eu já assisti, né, pra fazer aqui nossa live, mas eu quero rever, pra poder realmente pescar todos esses detalhes. E quando eu gosto de uma parada, eu quero assistir, né, para sempre. Então assistiremos sim, com uma taça de vinho, né, pra ter outra perspectiva. Faz assim, toda vez que o Alien aparecer, dá uma bicada. Nossa, eu achei perfeito. É isso que a gente vai fazer. A gente vai jogar, a gente vai assistir desse modo. Bom, e eu queria fechar nossa live hoje com um questionamento aqui do Igor. Ele falou, estamos, ao meu ver, bem próximos do Cyberpunk. Será que os aliens já não estão mais próximos do que imaginamos? O que vocês acham aí? No nosso mundo? Mais próximo, a gente de repente tem esse contato, né, de algum modo. Eu vou confessar, eu acredito. Eu sou das teorias da conspiração, gente. Assim, eu acho que a vida é algo assim tão presente em tantos lugares que nós somos um grão de areia na praia, isso é um fato. Sim, gente. Milhões de estrelas e galáxias. E planetas. Talvez a vida, eu acho que existe uma ingenuidade nas pessoas e de repente encontrar uma forma humanoide. Talvez não seja uma forma humanoide.
Isso daí Mas é a nosso vida. umbigo, nosso É, umbiguinho sim, ser humano sim. achando que a gente é muito Então, especial. Eu acredito que assim, não tem como ser só a gente sozinho. E olha só, entendeu? vamos pensar, se só o nosso sisteminha solar, só o nosso pequeno pedacinho do universo, já são 7 planetas, gente. Ah, mas ninguém achou nada em Marte. Meu querido, a gente foi num pedacinho de pedacinho Marte, só. nem você foi em todos os cantos do planeta. Quanto mais a gente aqui. Eu também acho que é muita ingenuidade, muita prepotência do Prepotência. ser eu humano. também acho. E a gente tem recebido, né, várias notícias aí no teaser, algumas reais, outras não, sobre realmente essa situação, né, dessa procura por vida fora da Terra. E é uma grande curiosidade que a gente tem, né? É impossível não pensar sobre isso, porque a gente está aqui no nosso planeta. E, pô, é só isso, qual é o sentido da vida? A gente já vai filosofar muito, né? Mas eu acredito sim que a gente esteja próximo, né? De repente, em 100 anos, a gente possa realmente ter uma descoberta concreta, né, dessa vida fora da Terra. Espero que não seja uma criatura avassaladora que vai, né, destruir todo mundo. Cara, mas assim, né, vamos ver qual é, vamos né? ver. Desde que não seja um xenomorfo, eu tô de boa. É, eu tô isso de aí. boa, eu tô de boa. O xenomorfo pode ficar lá na tranquilidade. Ou então, pô, daqui uns 80 anos que ele já vai estar, né? Aí só pra gente ver mesmo e tchau, galera. Não, não queria ver. Vocês gente. viram o Mistério dos Três Corpos? Já viu essa? Sim, eu vi. O Mistério dos Mistério Três Corpos tá pra isso. Depois a gente tem que falar mais sobre isso em outra essa live. Porque série- nosso tempo se acabou, Jovem, acredita nisso. Aqui o negócio, o tempo voa, né? Assim como nos episódios de Alien, que tem 1 hora e pouquinho, o nosso também passa voando. piscando. Queria agradecer muito a vocês por terem vindo mais uma vez aqui no Vox. Nosso papo é sempre maravilhoso, né? Sempre a gente consegue ele realmente destrinchar, né, todas as nuances das séries. Geralmente a gente fala muito sobre séries, sobre filmes, Sim, né? Já sim, falamos sim. também sobre doramas, todo Sim, tipo de coisa. a gente teve nossos doraminhos. Por falar nisso, tem doramas muito bons vindo aí, tá, Olha aí, gente? depois a gente tem que falar mais sobre isso, esse Eu tipo vou pessoal passar aí. aí, que tem uns que eu acho que você vai gostar muito. Pô, então depois você me passa lá Vou pra passar assistir. logo pra vocês. Então, muito obrigada. Queria agradecer a você também que esteve aqui acompanhando a nossa live. Já deixa o seu like, se inscreve também, né? Pô, me segue lá no Instagram, que é @JuliaRu, pra ficar sabendo mais sobre os nossos próximos temas. Brigadão. O Vox Upcast vai ao ar toda quinta-feira, sexta-noite. Eu vejo vocês na quinta que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.